Quantos querem receber Deus aqui? Então vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 21, dos versos número 12. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 21, versículo número 12. Presbítero Robson, que Deus te abençoe. Fico muito feliz em receber aqui, né? Amém. Receber a gente com muito carinho, né? Essa igreja aqui está de parabéns. Amém. Eu me sinto aqui na minha igreja. Me receberam muito bem, um amor, assim, não tem explicação, né? Todos os obreiros aqui estão nos parabéns, né? Juliana, que Deus te abençoe, a tua esposa, né? Sempre estamos pregando por aí, se encontramos aí, e tem representado muito bem a tua igreja. Que Deus abençoe, tá? E acrescente cada vez mais na vida de vocês, né? Quantos encontraram o Evangelho escreveu São João, capítulo 21, verso de número 12, diga amém. Amém. E disse assim a palavra de Deus. Disse Jesus, vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Porque todos sabiam que era Jesus. E chegou, pois, Jesus, e tomou o pão e deu semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou, dizendo a segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, apacenta, Simão, as minhas ovelhas. E disse-lhe Jesus a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? E Simão entristeceu, porque ele ter dito pela terceira vez, ama-me. E disse-lhe o Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Jesus. E Jesus disse-lhe, então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É a palavra de Deus para nós nessa noite. Quantos têm motivo para louvar a Deus hoje? Então, antes de assentar, eu vou dizer algo para vocês. Tire todas as armas. Abre o coração. Porque a palavra diz que ela penetra na divisão da alma e do espírito. Aonde os médicos não alcançam, as mãos de Jesus vão lá. Se tiver câncer, vai arrancar para fora. E vai curar. E nessa noite nós vamos dizer que só o Senhor é Deus. Pode tomar seu assento, glorificando e exaltando a Deus. Meu amigo Nogueira, bom te ver aqui, servindo a Deus. Que Deus te abençoe. Meus queridos e meus amados irmãos, eu já estive aqui pela terceira vez, fico feliz que retornei a terceira, né? Quer dizer que gostaram de mim, né? Então é muito bom, né? Então estou aqui pela terceira vez, eu orei, me consagrei minha vida a Deus. Todas as vezes que me chamam para pregar, eu não vou de barriga cheia, vazia. Eu me esvazio na presença de Deus, para que eu possa trazer algo de Deus para a sua vida. E essa passagem a qual nós acabamos de ler aqui nessa noite, é muito conhecida da igreja. Então nela nós vamos extrair algumas lições, para a gente aplicar na nossa vida, no mundo ao qual nós estamos vivendo hoje. E quando nós abrimos a palavra do Senhor, quando eu falo do Evangelho, estou falando assim da boa nova, da alegria. Jesus disse assim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Então o Evangelho, ele é alegria. Ao mesmo tempo, ele também não deixa de ser um sofrimento para nós, mas um sofrimento que vai trazer alegria para o nosso coração. Porque esse Evangelho a qual eu estou ministrando para vocês hoje, é o Evangelho de Jesus Cristo, que Ele vai ensinar algumas instruções para você,
que no meio da tempestade você vai passar e vai chegar com o teu barco em terra e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque ele disse que não seria fácil para nós, não. Por isso que ele falou, no mundo nós vamos ter adversidade, luta, mas é para nós confiarmos no Senhor. Porque maior que é aquele que está conosco é Ele. O teu barco pode estar enchendo de água, pode estar naufragando, mas Ele está no controle de tudo. Jesus está dentro desse barco. Então o que Ele manda dizer para você? Aquietar o teu coração e confiar nele, porque Ele no muito, Ele fará na sua vida. Porque quando nós abrimos aqui o cânon sagrado, ou os 4 evangelhos, ou os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um desses evangelistas, eles comentam sobre Jesus de uma certa forma. Um para uma cultura, para um povo, mas quando eu venho para o evangelho de João, que é o evangelho do discípulo do amor, que é o evangelho do amor, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa o evangelho completamente dos outros. Ele já começa falando do nosso Cristo, do nosso Jesus, falando assim, que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É interessante que João, ele remete o Verbo, o Logos, a palavra de Deus, à eternidade. E quando se fala em Jesus, ele já existia. Ele é eterno. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. E a Bíblia diz assim, maldito é nós que esperamos alguma coisa aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. E muitas vezes eu fico pasmo com muitos cristãos, muitas vezes esperando de questões democráticas e não esperando do Evangelho. Jesus disse, na medida que se aproxima a volta de Jesus, as coisas estariam cada vez pior, mas Jesus conduziria a sua igreja em paz. Então não é possível, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos se angustiar, nós precisamos pensar no amanhã. A Bíblia diz, o amanhã pertence a mim, é eu que governo, é eu que cuido da minha igreja, do meu povo. E às vezes, a internet é muito bom. Facebook, Instagram por aí, está bombado, pilhado. E as pessoas se esquecem do nosso Deus, do Evangelho, que nós estamos aqui de passagem. Não há por que ter medo, igreja. Deus está no controle de tudo. Hoje as portas podem estar fechadas para o trabalho, mas amanhã, em nome de Jesus, as portas vão se abrir. O próprio rei Davi disse, eu já fui o quê? Jovem. Hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo, um homem de Deus, uma mulher de Deus e a sua descendência mendigar um pão. O que quer dizer isso? Ele vai suprir todas a nossa necessidade. Mas isso é condicional. Mas desde que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Porque a Bíblia diz assim, não foi nós que escolhemos a Deus. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que te chamou. É Ele que vai capacitar você. É Ele que vai cuidar de você. Clame a Ele. A Bíblia diz, clame a mim. Responder-te-ei-te coisas grandes, ocultas, que não sabe. E muitas vezes o Deus desse século, o diabo, o Satanás, ele tem deixado os homens e mulheres de Deus cegos diante das coisas sagradas. Hoje não oram mais, não jejuam mais, não buscam mais,
e querem receber a vitória. Marcelo, qual é o segredo? Mergulha na presença de Deus. Ame a Bíblia, come Bíblia, ore, busca as madrugadas. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Quando estão sentindo a presença de Deus. E Jesus, quando Ele instituiu o seu ministério aqui na terra, Ele escolheu 12 pessoas, a qual a própria psicologia poderia olhar e traçar um perfil e dizer assim, não serve para trabalhar em empresa nenhuma, é ruim. Mas Jesus escolheu 12 homens para influenciar esse planeta Terra. E esses homens receberam instruções com uma profundidade muito grande. E quando Jesus ensinava, existia sempre 2 públicos. Quantos públicos? Mais alto. Quanto? 2. As multidões, que de uma forma, olham para mim, didática, Jesus ensinava eles, curava eles, mas os discípulos estavam juntos. Mas Jesus falava assim para os discípulos, agora eu ensinei numa forma didática para toda essa multidão, mas agora vocês que são meus discípulos, que são a minha igreja, nós vamos fazer agora um ensinamento prático. Mas eu vou entrar no barco e vou junto com vocês, nós vamos passar nessa turbulência, nesse furacão, mas eu vou estar junto e o barco vai repousar em terra e vocês verão que só o Senhor é Deus na tua vida. E o Evangelho, olham para mim aqui, ele não é conforto, mas ele é confronto. O que quer dizer isso, Marcelo? Tem que mudar. Tem que haver mudança. Tem que haver transformação em nós. Se eu falava palavrões antes, hoje não posso falar mais. Se eu me prostituía antes, agora eu não posso mais. Se eu bebia antes, agora eu não posso beber mais. Se eu batia na minha esposa antes, agora eu não posso bater mais. Se eu não dava dízimo antes, agora eu tenho que dizimar, porque eu sou homem de Deus. Você entendeu o que Deus está dizendo? Porque não adianta vir aqui na igreja, pular, falar em línguas estranhas, chegar em casa e falar palavrão. Nós temos que fazer igual Jairo. Jairo estava com a sua filha, à beira da morte, com a esposa. Ele deixou em casa, ele veio correndo, veio aos pés de Jesus e falou assim, Jesus, eu tenho necessidade que o Senhor vá em minha casa. Primeiro, o Evangelho tem que entrar em casa. O Evangelho de Jesus tem que entrar em casa, porque a mudança começa em casa. Esse dia um amigo chegou para mim e falou assim, Marcelo, eu estou numa prova daquelas. Eu falei assim, você lê a Bíblia? Não. Você ora? Não. Vai na igreja? De vez em quando. Parabéns. Vou te dar algumas instruções. 20 anos de casamento. Eu olhei para ele assim, a sua esposa já viu você orar? Nunca. Já viu você ler a Bíblia? De jeito nenhum. Já viu você glorificar a Deus? Então você tem que nascer de novo. Porque em casa, nós somos sacerdote. Nós temos que ser exemplos, filhos. Se os filhos olharem para nós, para o pai e mãe, e ver ele prostrado de joelho, ele fala, meu pai e minha mãe são um homem de Deus. Filho, pai, mãe, ensina o filho no caminho do Senhor. E às vezes os pais ficam dormindo de domingo até meio-dia. Não vai para a escola dominical. E os filhos vão aprendendo com o pai. Vou dormir. E fica. Você entendeu? Quando eles crescer, o pai vai estar um pouco mais de idade.
Os filhos vão para onde? Vai para a balada, vai para a noitada. Por quê? Eles cresceram com os pais dizendo que era crente, mas não era. Dia de domingo era para vir para a igreja, estava dormindo em casa. Então os filhos falaram assim: para que eu vou na igreja? Vou falar, Jesus. E também, os filhos falam assim: Marcelo, por quê? Isso falou para mim: Marcelo, por que eu vou na igreja? Se os meus pais dizem que são evangélicos, mas em casa não dão testemunho de cristão. Brinca, xinga, bebe, prostitui, xinga todo mundo, deve para todo mundo. E diz que é crente, então eu vou continuar no mundo. Aí eu falei para ele: não, Jesus é o verbo, é a palavra, é a vida. Não olhe para o ser humano, olhe para Cristo. Ele jamais vai decepcionar você. Aí, esse casal começou, eu comecei a acompanhar eles. Depois a esposa falou: Marcelo, agora eu tenho um homem de Deus em casa. Agora eu posso dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. O que eu quero dizer para vocês: não tem moleza. Quer moleza? Vai para o inferno. Lá vai ter moleza. Com Jesus vai ter que meditar na palavra e vai ter que praticar a palavra. Estou pregando para mim isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente deixa de ler a Bíblia e aplicar ela. Prática, prática, prática. Jesus dava teoria e vamos para a prática. Teoria, vamos para a prática. Teoria, vamos para a prática. Aí o diabo tem que fugir de vós, porque Deus é contigo. Agora olha para mim. Jesus com os 12 discípulos. A lei de Moisés, existiam os princípios. Aquela que fosse pega em adultério, era apedrejada pela lei. E Jesus veio, ele não veio, olha para mim, para mudar a lei. Jesus era judeu, ele veio para cumprir a lei. Aí Jesus tinha não só 12 discípulos, ele tinha muito mais. Os 12, 120. E aí, Jesus começou a instruir a multidão. E alguns discípulos começaram assim, olhando para mim aqui. Perna para quem tem, correr, correr. Aí Jesus chegando perto de Pedro. E Pedro falou assim: Jesus, eu estou pronto a ir com o Senhor até a morte. Jesus deu uma olhada para ele assim, falou assim: Pedro, antes que o galo cante, tu negarás 3 vezes que me conhece. E Jesus falou assim: Pedro, Satanás pediu para cirandar, olha aqui para mim, brincar com você. Eu não permiti, para que a tua fé não desfaleça. Mas você, quando se converter, vai e confirma teus irmãos. Pedro recebeu instrução durante 3 anos e meio. Não havia tido um verdadeiro encontro com Jesus. Aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus, quando clama a Ele na profundeza, Ele te arranca do lodo do pecado e te coloca de pé, para que o nome dEle seja exaltado. E aí, muitos discípulos começaram a correr embora. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: e aí, Pedro, quer ir também? Aí Pedro deu uma olhada assim e falou assim: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem milagre? Para onde iremos nós? Só o Senhor pode tirar nós da profundeza do pecado e estar diante da tua presença. Vale um glória a Deus aí? Jesus está falando, amém? Olha para mim aqui. Jesus reúne os discípulos e ele começa a ministrar a última Santa Ceia. Estou te dando alguns contextos históricos para que você entenda o texto que eu li nessa noite. Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, partiu,
dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo nessa noite. Em verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem a quem é traído. Olham para mim assim, e começaram assim, todos os discípulos: olha, será que é eu? Será que é você? Será que é você? Na mesa, com Jesus, todos ficaram apavorados. Aí João, que é aquele discípulo do amor, que reclina a cabeça no peito de Jesus, estava onde? Do ladinho de Jesus. Você entendeu? Do outro lado na frente estava Pedro. Pedro olhou para João: ei, faz um sinal para o mestre. Pergunta quem de nós. Eu não sou. Aí João só deu uma olhadinha para Jesus e falou assim: Senhor, por acaso sou eu? Aí Jesus abraça a cabeça de João e fala: João, é claro que não é você. Vai, Judas, fazer o que você tem que fazer depressa. Mas ninguém entendeu. E ele saiu, pensou que foi buscar comida. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus saiu dali e cantou um hino de adoração e louvor a Deus. Olham para mim aqui, meio em meio à tempestade, Jesus louvou a Deus, glorificou a Deus e partiu para o Getsemane. Aí um daqueles que era a cara de Jesus, que falou assim: estou junto contigo, entregou Jesus por 30 moedas de prata. Prenderam o nosso Cristo. Agora eu entro na mensagem. Foi só a introdução. Prenderam ele. Aí a Bíblia diz assim, que Pedro, olham para mim, a Bíblia sempre está ressaltando assim, a pirâmide, como fosse uma pirâmide, os 3 discípulos, quem que era? Pedro, Tiago e João. Sempre o topo da pirâmide, o que era? Que sempre estava do lado de Jesus. Negou, mas estava do lado. Morreu, mas não negou Jesus. Foi até o fim, João, discípulo do amor. E ali, olha para mim, a Bíblia diz assim, que Pedro, o discípulo que estava junto com Jesus, acompanhava Jesus de longe. Aí ele vem correndo assim, olha aqui para você entender. E ele chega do lado de uma fogueira. E fica do lado para se aquecer. Aí a Bíblia diz assim, que vem uma criada de Pilatos. E fala: ei, bonitão, você é a cara de Jesus. Eu nem conheço esse homem. E o bicho correu para o outro lado. Chegou e se escondeu ali. Saiu da fogueira dos outros, foi na outra. Aí chegou ali o criado de Pilatos e falou assim: ei, você é um dos dele. Eu não, eu nunca vi esse homem. E começou a correr. Foi do outro lado. Chegou o terceiro e falou assim: ei, você é um dos dele. Ele: não, eu não conheço esse homem. Eu vi você quando com a espada arrancou a orelha de Malco, e Jesus pegou a orelha de Malco e colocou tudo no lugar novamente. Mesmo olham para mim, preste a ser crucificado, Jesus fez um milagre. Colou a orelha de Malco. Hoje Jesus está fazendo milagre nessa igreja. Olha aqui. Aí quando ele falou: não, eu não conheço esse homem. Aí o galo cantou. Vamos para a Bíblia. Quando você abre a palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 61. É bom você olhar aí, né? A Bíblia diz assim, ó, Lucas 22, 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito antes que o galo cante: hoje me negarás 3 vezes que me conhece. 62. E saindo Pedro para fora, a Bíblia diz, chorou amargamente.
amargamente. Olham para mim aqui agora. O texto está aí para afirmar o que eu estou falando. Olha aqui para mim. Alguém aqui nessa noite já chorou amargamente? Levanta a mão, sem medo. Fala assim, Marcelo, traduz para mim. O que é chorar amargamente? Olha aqui para mim. Isso seria o quê? A gente gostaria que aquilo que está acontecendo não estivesse acontecendo. Se pudesse voltar atrás. Mas às vezes você toma uma decisão que não tem volta mais. Escolheu Jesus, escolheu, acabou, não tem como recuar. Não adianta ir para outra igreja. Não adianta encher a cara de cachaça. Não adianta, porque o único prejudicado é você. Porque Jesus te escolheu e Ele tem projetos grandes na tua vida. Ele vai te exaltar, Ele vai te colocar numa posição de destaque. Mas você precisa chegar até Ele. Aí a Bíblia diz que Pedro chorou o que? Amarga? Por quê? Se arrependeu, meu irmão. O que é arrependimento? Culpa. Assumiu a culpa. E às vezes nós estamos cheios de desculpa dentro da igreja. Joga a culpa no pastor, joga a culpa na igreja, em todo mundo. E não assumimos a culpa perante Deus. Errou? Deus, estou aqui, perdão, acabou, segue a vida normal. Jesus perdoa. Aquela mulher que foi pega prostituindo, a lei era para morrer apedrejada. Jesus falou, mulher, cadê os que te condenam? Senhor, não tem ninguém. Aí Jesus olhou e falou assim, e nem eu. Só que eu te digo uma coisa, para que não te aconteça coisa pior, vai e não peques mais. Ora, entenda comigo, pastores, o pecado nos afasta de Deus, mas a santidade nos une a Ele. Você entendeu? Encontrei santidade nessa igreja aqui hoje. Sim, pessoas aqui cheias do poder de Deus, que Deus vai mudar a tua vida. E Pedro aqui, ó, chorou amargamente, se arrependeu. Aí olha o que Pedro faz, olha que bonito. Jesus morre, crucificado, é sepultado, passou a quinta-feira da angústia, a sexta-feira da crucificação, o sábado do silêncio, mas meu irmão, quando chegou o domingo, as mulheres foram correndo no sepulcro. Quando eu chego lá, a pedra está aberta, um anjo à esquerda, o outro à direita, e eles disseram assim para ela, por que procurar entre os mortos aquele que já ressuscitou? Amém? Aí o que ele disse? Vai, avisa os discípulos para encontrar o mestre na Galileia, mas também avisa a Pedro que o mestre vive. Falou amém? Agora olha aí. Aí Pedro falou assim, tá bom, mas a fé de Pedro está meio apagada. Ele estava com aquele sentimento de culpa. Ele pegou, chamou alguns dos discípulos, não foi todos. Falou assim, Jesus para encontrar aqui na Galileia, mas não estou vendo ele, vamos pescar. Ele entrou no barquinho a noite toda para pescar. Você entende? Ele falou assim, já que ele não apareceu, então vamos pescar. Tem pessoas aqui que Jesus não quer que você volte a pescar. Ele te resgatou do mundo. E o preço foi pago com sangue. E o sangue é vida. E Jesus manda dizer, não volte para lá, porque aqui é o seu lugar. E foram pescar a noite toda. Aí quando amanhece o dia, olha para mim. Quando amanhece o dia, um homem à beira da praia, o que ele faz? Vou mostrar. Ele faz uma fogueira, coloca a brasa e coloca um peixe. Aí olha assim aquele barquinho lá longe e fala assim, ei, vocês aí, pegaram alguma coisa? Ele falou, Senhor, não pegamos nada. Experimente jogar a rede à direita do barco que acharás. Quando jogar a rede, muitos peixes. Aí, aquele discípulo do amor, que sempre andava do lado de Jesus,
Se fosse eu resumir hoje, aquele que não saía da igreja, estava no culto de ensino, é Santa Ceia, é escola dominical, estava em tudo, envolvido em tudo. Falou: Pedro, eu conheço essa voz. É? Mas de quem será que é? Só pode ser de Jesus. Ele mandou jogar a rede, a gente jogou, olha aí, ó. Que homem que fala que até o mar obedece. Pedro, você lembra quando veio a tempestade? As ondas estavam naufragando, que ele apareceu em cima das ondas, que Jesus falou assim: acalma, sou eu. E nós que estamos que era um fantasma, lembra? O que ele falou? Vem. Aí o Pedrão entrou na água e andou, afundou porque não tinha fé. E Jesus te resgatou da profundeza das águas, te colocou de pé para transformar a tua vida. Vale um glória a Deus? E aí? É Jesus? É. E Pedro pegou e começou a nadar. Vestiu as roupas, porque não podemos se apresentar a Deus de qualquer forma. Você entendeu? Ah, vou me apresentar a Deus de biquíni. Vou apresentar lá a Deus de sunga. Existem princípios bíblicos. Existem coisas que nós temos que fazer para exaltar o nome dEle. E aí? Pedrão vem nadando. Aí quando chega perto de Jesus, Jesus falou assim: Pedro, você foi se esquentar na fogueira dos outros. Eu tenho uma fogueira para aquecer teu coração, a tua alma, a tua vida, a tua angústia. Vocês batalharam a noite toda, não pegaram nada. No mundo, esses peixes que você quer, eu tenho melhor aqui, ó, na brasa, assado, pronto para saciar a tua fome, e nunca mais você terá fome ou sede. Porque Jesus é o pão da vida e é a luz do mundo. Aí quando o Pedrão chega perto de Jesus, olham para mim assim. Aí ele chega: vem cá, Juliano. Eu gosto sempre de mostrar, por favor, vem de meu lado aqui. Jesus olha para mim aqui. Jamais, igreja, ele vai expor nós, porque ele é amor. Não precisa ter medo. O conceito de Deus é amor. Ele não vai expor. Ele não pegou Pedro aqui e expôs no meio de todo mundo. É, Pedrão, você me negou, né? Não. Jesus chegou perto dele assim, ó. Pedro, você chegou no fundo do poço, mas eu vou te resgatar agora. Aí Jesus chegou assim, irmãos, entenda, bem do lado do ouvido dele, e falou assim: Pedro, tu me amas? Jesus está perguntando isso para alguém aqui. E as pessoas disseram, e Pedro falou assim: Senhor, tu sabe que eu te amo. Eu te neguei, eu bebi cachaça, Jesus, mas eu me arrependo hoje. Eu te amo. Aí Jesus perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu neguei você, o Senhor, porque não tinha nenhum recursos. Eles podiam me matar, mas eu te amo. Aí Jesus olhou para ele e falou assim: então, Pedro, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, ame as minhas ovelhas. E chegou a terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí a Bíblia diz assim que Pedro entristeceu, porque Jesus perguntou pela terceira vez. Pedro negou quantas vezes? 3. Jesus perguntou quantas vezes? 3 vezes. Ele entristeceu e falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Naquele momento, olha para mim assim, ó, de Pedro com Jesus, foi aonde Jesus perdoou Pedro, curou o coração de Pedro, e nunca mais a vida de Pedro foi a mesma. E olham para mim aqui, aonde Jesus tirou ele da profundeza. E Jesus foi ao encontro de Pedro, perdoou ele, e Jesus te perdoa.
Tire isso da cabeça. Marcelo, eu cometi um pecado, olha aqui. Jesus perdoa você, irmão. Mas vá, não peque mais. Hoje Ele quer mudar a tua história. Ele tem um projeto na tua vida. Ele quer abençoar você. Ele quer transformar a tua casa. E aonde você colocar as plantas dos seus pés, tudo será mudado. Agora olha aqui para mim. Finalizando. Pedro, depois que teve o verdadeiro encontro com Jesus, a Bíblia diz assim, ó, que a sombra dele, aonde passava, os enfermos eram curados. Depois que ele teve o encontro com Cristo, a primeira ministração da sua palavra, foram mais de 3.000 almas que se converteram a Jesus. E se esse Pedro que negou aqui, ó, é aquele Pedro que lá no Pentecostes falou, varões galileus, eles não estão bêbados, eles estão embriagados, cheios com o Espírito Santo de Deus. Agora para a gente fechar, vou dar um testemunho para vocês, bem rápido. Há mais ou menos 10 anos, quantos anos? Eu estava pregando na congregação Autódromo, congresso, o círculo de oração. Estava assim, ó, cheio. Aí eu vi que na porta tinha um diácono. E tinha um homem que estava embriagado, bêbado ali. E os diáconos colocavam ele para fora. E eu aqui, palavra, palavra, palavra. Chegou no final, fiz o apelo, a igreja inteira veio para frente. Eles não deixaram vir aquele homem lá. Aí eu fui até ele. Quando eu fui até ele, eu abracei ele. Estava fedendo cachaça. Tinha cheirado cocaína, maconha, tudo quanto é droga. E eu falei, homem, Jesus quer te libertar. Ele olhou para mim e falou, Marcelo, a minha esposa largou de mim. E eu perdi tudo. Eu estou na droga. Eu sou traficante profissional aqui nesse bairro. Sou respeitado aqui. Será que esse Deus quer alguma coisa comigo? Quer. Aí ele se ajoelhou, caiu assim, levantou a mãozinha para cima e falei, vem cá, me abraça aqui. Eu abracei ele assim e falei, Jesus, todos os demônios em seu nome, saia da vida desse homem, liberte ele pelo sangue de Jesus. Fiz a oração e falou, eu aceito Jesus. Aí no meio da igreja, pastor, cheio de irmãos, olharam assim e começaram a dar risada. Eu falei, o que estão rindo? Não tem jeito, isso aí já era. Como, irmão? Jesus, há poder no seu nome. Passou 10 anos, ligam da sede num sábado como esse. Eu estava indo para a reunião de obreiro, falou, Marcelo, tem alguém aqui, não sai daqui se não falar com você. Eu peguei rapidamente, corri, cheguei lá 3 horas da tarde, cheguei assim, tinha um homem tudo bonito, de terno e gravata ali, eu passei direto. Cheguei lá, Isaac, brasileiro, quem que é? Ó, aquele lá na porta. Robson, pensa num homem bonito, elegante. Eu cheguei para ele e falei assim, da onde você me conhece? Você não vai lembrar, mas há 10 anos atrás você pregou lá no autódromo, eu era aquele traficante, aquele bêbado, e vim aqui testemunhar que Jesus me libertou das profundezas, do pecado, da cachaça, da prostituição, do assassinato, e hoje eu estou aqui. Sabe o que eu achei bonito, pastor Ubirá? Ele arrancou do bolso assim, ó, carteirinha, cooperador, ó, a segunda, diácono da igreja. E hoje, estão servindo a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus, olha aqui, que vai transformar vidas aqui nessa noite. Quantos quer receber? Quantos quer receber? Então fica de pé. Vamos fazer um fundinho, por favor.